Uma menina de 11 anos, filha de uma faxineira, encontra um contrato suspeito largado sobre a mesa de uma grande empresa. Sem saber da gravidade, ela revela um erro que chama a atenção do próprio dono da companhia. O que parecia apenas um detalhe leva à descoberta de uma fraude milionária escondida há anos. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Capítulo 1. O contrato. O arranha-céu da Almeida em Mendes. Engenharia se destacava na Avenida Paulista como um monumento ao poder econômico que São Paulo representava. Seus vidros espelhados refletiam o céu cinzento daquela manhã de maio, enquanto no 50º andar, Sofia Oliveira, uma menina de 11 anos, observava fascinada a cidade que se estendia até onde sua vista alcançava. Sofia, eu já disse para não ficar andando por aí. Você prometeu ficar quietinha na sala de descanso, disse Débora Oliveira, ajustando o uniforme azul com o logotipo da empresa de limpeza terceirizada que prestava serviços ao escritório. Desculpa, mãe. É que lá não tem vista, respondeu Sofia, ajeitando os óculos de armação vermelha que contrastavam com sua pele morena e os cabelos cacheados presos em duas Marias chiquinhas. E a professora faltou hoje. O que eu ia fazer sozinha em casa? Débora suspirou. A escola pública onde Sofia estudava sofria com a falta constante de professores e ela não tinha com quem deixar a filha. Como mãe solo, seu salário mal dava para pagar o aluguel do pequeno apartamento na periferia de São Paulo e as contas básicas. Tudo bem, mas fique por perto e não toque em nada, entendeu? Se alguém perguntar, você é minha sobrinha e está me ajudando hoje. Sofia assentiu, observando a mãe se afastar com o carrinho de limpeza pelo corredor. Aquele não era o primeiro dia que acompanhava Débora ao trabalho, mas era a primeira vez que subiam tão alto no prédio. O andar executivo, como sua mãe havia explicado, era onde ficavam os donos da empresa. Curiosa como sempre, Sofia começou a caminhar pelo corredor, observando os quadros nas paredes. Eram fotografias de grandes obras, pontes, barragens, edifícios imponentes. Sob cada imagem, uma placa dourada indicava o nome da construção e o ano de conclusão. A Almeida em Mendes existia há mais de 30 anos e havia construído algumas das obras mais importantes do Brasil. Ao dobrar o corredor, Sofia encontrou uma porta entreaberta, espiou para dentro e viu uma sala de reuniões vazia, com uma enorme mesa oval no centro. Sobre a mesa, papéis espalhados e uma pasta aberta. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava, e entrou. A pasta continha um contrato. Sofia gostava de números e sempre fora a melhor aluna da classe em matemática. Enquanto folheava as páginas, notou algo estranho. Na primeira página, o valor total do contrato era de R$ 24.750.000, mas ao somar os valores das parcelas listadas na terceira página, o resultado era R$ 27.500.000. Havia uma diferença de quase R$ 3 milhões. Isso está errado, murmurou para si mesma, pegando um lápis e uma folha em branco que encontrou na mesa. Começou a refazer os cálculos. Tão concentrada estava que não percebeu quando a porta se abriu completamente. — O que você está fazendo aqui? Sofia levantou a cabeça assustada. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável, a encarava com expressão severa. Reconheceu-o imediatamente das fotos que vira nos corredores. Ricardo Mendes, um dos donos da empresa. Theo-se gaguejou, sentindo o rosto queimar. — Você é filha de algum funcionário? Perguntou ele, aproximando-se. — Da minha mãe, respondeu Sofia, e imediatamente percebeu o quão boba sua resposta soava. Quer dizer, minha mãe trabalha aqui, na limpeza. Ricardo Mendes olhou para os papéis diante dela. O que você estava fazendo com esses documentos? Sabe que são confidenciais. Sofia engoliu em seco. Eu só estava olhando os números, tem algo errado neles. O empresário ergueu uma sobrancelha. Errado? Como assim? Aqui. Sofia apontou para o contrato. Na primeira página, diz que o total é 24.750.000. Mas quando somei as parcelas da terceira página, deu 27 milhões e meio. Tem quase 3 milhões de diferença. Ricardo Mendes pegou os papéis, claramente cético. Examinou as páginas que Sofia indicara
e seu semblante foi mudando gradualmente. Pegou a calculadora do celular e refez as contas. Meu Deus, murmurou. Você está certa. Nesse momento, Débora apareceu na porta, pálida ao ver sua filha sentada à mesa de reunião com um dos donos da empresa. Sofia, o que você está fazendo aqui? Me desculpe, Sr. Mendes, Você é a mãe dela? Perguntou Ricardo, ainda olhando para os documentos. Sim, senhor. Peço mil desculpas, ela não deveria estar aqui. Sua filha acabou de encontrar um erro em um contrato de quase 25 milhões de reais, disse ele, levantando os olhos para Débora. Um erro que ninguém da minha equipe percebeu. Débora olhou confusa para Sofia, que deu de ombros, igualmente surpresa com a reação do empresário. Venha comigo, disse Ricardo para Sofia. Quero verificar algo. Sua mãe pode vir também. Seguiram-no até uma ampla sala no final do corredor. A placa na porta dizia Ricardo Mendes, presidente. O escritório era espaçoso, com uma vista panorâmica da cidade e móveis que pareciam custar mais que o apartamento onde Sofia e Débora moravam. Ricardo sentou-se à sua mesa e abriu um laptop. Como você se chama? Sofia Oliveira, senhor. Quantos anos você tem, Sofia? 11. E como uma menina de 11 anos percebeu um erro que meus advogados e contadores não viram? Sofia ajeitou os óculos, um pouco nervosa. Eu gosto de matemática. Na escola sempre termino os exercícios antes de todo mundo. E esse erro era fácil de ver, era só somar. Ricardo sorriu pela primeira vez. Às vezes as coisas mais óbvias são as que passam despercebidas. Virou-se para Débora. Sua filha tem um talento especial. Débora sorriu, ainda constrangida pela situação, mas orgulhosa da filha. Este contrato, continuou Ricardo, é para a construção de um hospital público em Manaus, um projeto importante. Olhou novamente para Sofia. Você percebeu mais alguma coisa estranha? Sofia hesitou. Na verdade, sim. Os números das parcelas foram escritos por pessoas diferentes. Como assim? Bem, alguns números são mais redondos, outros mais pontudos, como se uma pessoa tivesse escrito alguns valores e outra pessoa tivesse escrito outros. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se processasse a informação. Então, pegou o telefone. Márcia, preciso que você cancele meus compromissos para o resto do dia e chame o Fernando do jurídico imediatamente. Desligou e olhou para mãe e filha. Acho que precisamos conversar mais. Débora trocou um olhar apreensivo com Sofia. O que a curiosidade de sua filha havia descoberto? Senhor Mendes, Débora começou. Se Sofia causou algum problema... Problema? Ricardo a interrompeu. Sua filha pode ter acabado de salvar minha empresa de um grande prejuízo. Fez uma pausa. A propósito, onde ela estuda? Na Escola Municipal Jardim Primavera, na Zona Leste. Ricardo assentiu pensativo. Uma menina com esse talento para números deveria ter acesso a uma educação de primeira linha. Antes que Débora pudesse responder, batidas na porta anunciaram a chegada de Fernando, um homem de meia-idade com óculos de armação fina e expressão séria. Ricardo, você queria me ver com urgência? Sim, Fernando. Temos um problema com o contrato do Hospital Amazônia. Apontou para Sofia. Esta jovem encontrou discrepâncias nos valores. Fernando olhou para Sofia com evidente ceticismo. Esta menina? Exatamente. E quero saber como isso passou por toda a nossa equipe jurídica. A voz de Ricardo era calma, mas firme. Quem revisou este contrato pela última vez? Fernando ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Foi o Dr. Almeida. Ele insistiu em fazer a revisão final pessoalmente. Um silêncio tenso se instalou na sala. Sofia percebeu que algo importante acabara de ser dito, embora não compreendesse exatamente o que. Capítulo 2. Segredos do passado. O rosto de Débora empalideceu ao ouvir o nome do Dr. Almeida. Suas mãos começaram a tremer levemente, e ela as escondeu nos bolsos do uniforme. Sofia, sempre atenta aos detalhes, notou a mudança na postura da mãe, que, de repente, parecia querer se tornar invisível naquela sala. Eduardo Almeida revisou pessoalmente esse contrato. A voz de Ricardo soava incrédula. Por que ele se interessaria por um projeto dessa magnitude? Normalmente, ele só se envolve com os contratos acima de 50 milhões. Fernando deu de ombros. Ele disse que tinha interesse especial nesse hospital, algo sobre conhecer o governador do Amazonas. Ricardo suspirou, esfregando a testa. Bem,
Precisamos verificar todos os contratos recentes que passaram pelas mãos dele. Virou-se para Débora e Sofia. Agradeço muito pela descoberta. Vou providenciar uma recompensa adequada. Não é necessário, senhor, respondeu Débora rapidamente. Sofia só estava... Bem, ela não deveria estar mexendo em documentos confidenciais, na verdade. Mãe, eu só estava olhando os números, protestou Sofia. Não fiz nada de errado. Ricardo sorriu. Sua filha tem razão. Na verdade, ela fez algo muito certo. Olhou para Fernando. Você pode nos dar licença? Tenho alguns assuntos a tratar com a senhora Oliveira. Após Fernando sair, Ricardo indicou as cadeiras em frente à sua mesa. Por favor, sentem-se. Débora hesitou antes de sentar, parecendo extremamente desconfortável. Sofia, por outro lado, acomodou-se na poltrona de couro, balançando as pernas que mal tocavam o chão. Senhora Oliveira, há quanto tempo trabalha para a empresa de limpeza? 2 anos, senhor. E antes disso, Débora engoliu em seco. Trabalhei em outras empresas, sempre na área de limpeza. Ricardo a observou por um momento. Sabe, há algo familiar em você. Nos conhecemos de algum lugar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Sofia olhou para a mãe, percebendo seu desconforto crescente. Não creio, Sr. Mendes. Ricardo continuou a observá-la, como se tentasse acessar uma memória distante. Tem certeza? Eu raramente esqueço um rosto. Débora baixou os olhos. Talvez de muito tempo atrás. Mãe trabalhava aqui antes, Sofia interrompeu. Ela me contou que era estagiária quando era mais jovem. Os olhos de Débora se arregalaram em direção à filha, como se pedisse silêncio. Ricardo inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Estagiária? Na Almeida em Mendes? Depois de um longo suspiro, Débora assentiu. Sim, senhor. Há 12 anos. Eu estava no 3º ano de Direito na USP. Débora, Ricardo murmurou, como se finalmente encontrasse a peça que faltava. Débora Oliveira. Agora me lembro. Você era uma das estagiárias mais promissoras do departamento jurídico. O senhor se lembra de mim? A surpresa era evidente em sua voz. Claro que sim. Tinha um futuro brilhante pela frente. Mas você desapareceu de repente. Houve algo... um incidente. Débora endireitou-se na cadeira, recuperando um pouco da postura que um dia tivera como estudante de direito. Fui acusada de roubar informações confidenciais de contratos. Falsamente acusada. Sofia olhava de um para o outro, absorvendo cada palavra. Nunca tinha ouvido essa história antes. Sim, agora me lembro, disse Ricardo recostando-se. Foi um caso complicado. Você negou até o fim, mas as evidências pareciam conclusivas. Evidências forjadas. Débora respondeu com uma firmeza que surpreendeu Sofia. Era raro ver sua mãe, sempre tão discreta e reservada, falar com tanta convicção. Nunca roubei nada, Sr. Mendes. Eu estava prestes a me formar. Tinha recebido uma proposta para ficar na empresa após o estágio. Por que arriscaria tudo? Ricardo assentiu lentamente. Essa questão sempre me incomodou. Você não tinha motivo aparente. Fez uma pausa. O que aconteceu depois que saiu da empresa? O olhar de Débora desviou para Sofia por um instante. A vida seguiu seu curso. Abandonei a faculdade no último ano. Não consegui outro estágio depois do escândalo e precisava sobreviver. E o pai de Sofia? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Sofia endireitou-se na cadeira, subitamente mais interessada. O assunto pai era um tabu em casa. Tudo o que sabia era que ele não estava presente e que sua mãe nunca falava sobre ele. Não está mais presente, Débora respondeu secamente. Ricardo percebeu o desconforto e não insistiu. Voltou sua atenção para Sofia. Bem, sua filha tem um talento extraordinário para os números. Seria um desperdício não desenvolvê-lo adequadamente. Fazemos o que podemos com o que temos, Sr. Mendes, respondeu Débora, com um toque de orgulho na voz. Sofia sempre foi a primeira da classe, mesmo em uma escola com poucos recursos. Imagino que sim. Ricardo sorriu para Sofia. Quantos anos você tinha quando saiu da empresa, Débora? 22. Ricardo fez um cálculo mental rápido. E Sofia tem 11 anos agora. Então, ela nasceu pouco depois que saí da Almeida em Mendes, completou Débora, antecipando a conclusão. Um silêncio significativo se estabeleceu. Ricardo parecia processar uma nova possibilidade, enquanto Débora mantinha os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Sr. Mendes.
Débora finalmente quebrou o silêncio. O que acontecerá com o contrato que Sofia encontrou? Vou investigar pessoalmente, respondeu ele, aceitando a mudança de assunto. E se houver mais contratos adulterados, isso pode representar um problema sério para a empresa. Nesse momento, a porta se abriu sem aviso. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos perfeitamente penteados e terno italiano, entrou na sala como se fosse seu proprietário. Sofia notou imediatamente a semelhança com os retratos que vira nos corredores. Eduardo Almeida, o sócio fundador. Ricardo, precisamos conversar sobre o projeto do... Ele parou ao ver Débora e Sofia. Seu olhar recaiu primeiro sobre a menina, depois sobre Débora, e sua expressão congelou. O que está acontecendo aqui? Eduardo. Ricardo levantou-se. Estou ocupado no momento. Podemos conversar depois? Mas Eduardo Almeida não tirava os olhos de Débora. O que essa mulher está fazendo no seu escritório? Seu tom era frio, quase hostil. Débora ergueu o queixo, encarando-o diretamente pela primeira vez em 12 anos. Trabalho na equipe de limpeza, Dr. Almeida. E esta é minha filha, Sofia. Os olhos de Eduardo se estreitaram ao examinar Sofia. A menina sentiu um arrepio. Havia algo perturbador na maneira como aquele homem a observava, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. Sua filha? Ele repetiu, voltando a olhar para Débora. Interessante. Ricardo interveio. Sofia encontrou uma discrepância em um contrato importante. Na verdade, no contrato do Hospital Amazônia, que você revisou pessoalmente. A expressão de Eduardo endureceu. Discrepância? Que tipo de discrepância? Uma diferença de quase 3 milhões de reais entre o valor total declarado e a soma das parcelas, explicou Ricardo. Um erro básico de matemática que, curiosamente, passou despercebido por toda a nossa equipe. Eduardo manteve a compostura, mas Sofia, observadora como era, notou uma quase imperceptível contração no canto de seu olho direito. Deve ser um erro de digitação. Nada que justifique todo esse teatro. Fez um gesto abrangendo Débora e Sofia. De qualquer forma, continuou Ricardo, vou rever pessoalmente esse contrato, e talvez outros que tenham passado pelo mesmo processo. Faça como quiser, respondeu Eduardo com desdém. Olhou novamente para Débora. Vejo que o mundo dá voltas, de estagiária promissora a faxineira. A vida é realmente imprevisível, não é? Sofia sentiu a mãe enrijecer ao seu lado. Instintivamente, segurou sua mão. A vida é feita de escolhas, Dr. Almeida, respondeu Débora, com uma dignidade que impressionou até Ricardo. Algumas nossas, outras impostas por pessoas sem escrúpulos. Um silêncio tenso se instalou. Eduardo sorriu friamente. Bem, não vou interromper mais essa reunião tão importante. Ricardo, me procure quando terminar de brincar de detetive. Após a saída de Eduardo, Ricardo suspirou profundamente. Peço desculpas pelo comportamento dele. Estou acostumada, respondeu Débora. Não mudou nada em 12 anos. Ricardo a observou com curiosidade renovada. Há mais nessa história do que uma simples acusação de roubo de informações, não é? Débora hesitou, olhando para Sofia. Não é algo que eu gostaria de discutir na frente da minha filha. Sofia protestou. Mãe, eu já tenho 11 anos. Não sou mais criança. 11 anos ainda é criança, Sofia. Débora sorriu, afagando seus cabelos. Voltou-se para Ricardo. Senhor Mendes, agradeço a atenção, mas precisamos ir. Ainda tenho trabalho a terminar, e Sofia deveria estar na sala de descanso. Ricardo assentiu, compreensivo. Claro, mas antes de irem... Pegou um cartão de visitas e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Gostaria de conversar mais sobre o passado, e sobre o futuro de Sofia também. Débora aceitou o cartão hesitante. Obrigada, mas não sei se... Apenas pense a respeito, insistiu Ricardo. Sofia tem um talento especial. Seria uma pena desperdiçá-lo. No caminho de volta para casa, no ônibus lotado que as levava para a periferia, Sofia não conseguia conter sua curiosidade. Mãe, por que você nunca me contou que trabalhou naquela empresa antes? E por que o Dr. Almeida te tratou daquele jeito? E o que aconteceu com meu pai? Tem alguma coisa a ver com tudo isso? Débora olhava pela janela do ônibus, observando a cidade que escurecia com o cair da noite. São histórias complicadas, filha. Algumas delas você é muito jovem para entender. Mas o Sr. Mendes parecia querer ajudar. Ele falou sobre meu futuro. Débora apertou a mão da filha.
Nem sempre as pessoas são o que parecem, Sofia. Aprendi isso da maneira mais difícil. Aquela noite, depois que Sofia finalmente adormeceu, Débora sentou-se à pequena mesa da cozinha e olhou longamente para o cartão que Ricardo lhe dera. Depois de 12 anos, o passado que tanto se esforçara para esquecer voltava com força total. E agora esse passado ameaçava envolver também sua filha. Capítulo 3. Investigações. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com uma garoa fina que parecia espelhar o estado de espírito de Ricardo Mendes. Sentado em seu escritório na Avenida Paulista, ele examinava atentamente o contrato do Hospital Amazônia. Ao seu lado, uma pilha de outros documentos aguardava a análise. Todos os contratos importantes que haviam passado pelas mãos de Eduardo Almeida nos últimos 5 anos. A descoberta feita por Sofia, na tarde anterior, o perturbara profundamente. Não era apenas a discrepância nos valores, mas o fato de que Eduardo, seu sócio há mais de 30 anos, havia revisado pessoalmente aquele contrato. Por que se interessar por um projeto relativamente pequeno para os padrões da Almeida e Mendes? E havia também o reencontro com Débora Oliveira. Ricardo se lembrava vagamente do escândalo de anos atrás. Uma estagiária promissora acusada de roubar informações confidenciais. Na época estava envolvido com projetos internacionais e deixara o caso nas mãos de Eduardo e do Departamento de Recursos Humanos. Agora, olhando retrospectivamente, percebia que nunca questionara a versão oficial dos fatos. Márcia, por favor, peça ao Departamento de Recursos Humanos para me enviarem o dossiê completo de Débora Oliveira, solicitou pelo interfone. O arquivo deve ter cerca de 12 anos. Sim, senhor, mais alguma coisa? Ricardo hesitou. Sim, descubra se temos algum contato na Escola Municipal Jardim Primavera, na Zona Leste. Quero informações sobre uma aluna chamada Sofia Oliveira. Enquanto aguardava, continuou analisando o contrato do Hospital Amazônia. Sofia estava certa. Havia uma diferença substancial entre o valor total declarado e a soma das parcelas. Mas o mais intrigante era que essa discrepância não parecia acidental. As alterações nos valores das parcelas tinham sido feitas de forma sutil, quase imperceptível a olho nu, mas que resultavam em milhões desviados ao longo do período de execução da obra. Ricardo! A voz de Eduardo Almeida o arrancou de seus pensamentos. Seu sócio estava parado à porta, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Eduardo, entre. Ricardo indicou a cadeira à sua frente. Precisamos conversar. Eduardo sentou-se, ajustando o paletó impecável. É sobre o contrato do Hospital Amazônia? Não me diga que você realmente está levando a sério o que uma criança disse. Não é apenas o que ela disse, respondeu Ricardo, empurrando o contrato na direção de Eduardo. É o que está escrito aqui. Há uma diferença de quase 3 milhões entre o valor declarado e a soma das parcelas. Eduardo deu de ombros. Como disse ontem, deve ser um erro de digitação. Acontece. Um erro que curiosamente beneficiaria o construtor, não a nossa empresa, observou Ricardo. E não é o único. Encontrei padrões semelhantes em pelo menos outros 3 contratos que você revisou pessoalmente nos últimos 2 anos. A expressão de Eduardo endureceu. O que exatamente está insinuando, Ricardo? Não estou insinuando nada. Estou constatando fatos. Ricardo manteve o tom calmo. O que me intriga é por que você, presidente do conselho, se daria ao trabalho de revisar pessoalmente contratos de valor médio como esses. Tenho interesse em todos os projetos da nossa empresa, independentemente do valor, respondeu Eduardo friamente. Mas vejo que você já formou sua opinião. O que pretende fazer? Acusar seu sócio de mais de 30 anos com base na observação de uma criança qualquer? Ricardo sustentou o olhar de Eduardo. Não é uma criança qualquer. É a filha de Débora Oliveira. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Eduardo desviou o olhar por um instante. E Ricardo percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Ah, sim. A antiga estagiária que tentou roubar informações confidenciais, comentou Eduardo, recuperando a compostura. Irônico que agora esteja limpando os mesmos escritórios onde um dia sonhou trabalhar como advogada. Estou revendo esse caso também, disse Ricardo. As acusações contra ela nunca pareceram muito consistentes. Eduardo se levantou abruptamente. Você está desperdiçando seu tempo, Ricardo, e o da empresa. Se há erros nesses contratos, corrija-os e siga em frente.
Quanto à ex-estagiária e sua filha, sugiro que mantenha distância. Aquela mulher só trouxe problemas para Almeida Mendes. Após a saída de Eduardo, Ricardo continuou sua investigação com renovado interesse. Havia algo na reação do sócio que o deixara intrigado. No outro lado da cidade, na Escola Municipal Jardim Primavera, Sofia enfrentava seu próprio interrogatório. Durante o intervalo, suas amigas Juliana e Mariana a cercaram curiosas. "É verdade que você conheceu um milionário ontem?" perguntou Juliana, devorando um pão de queijo. Sofia ajeitou os óculos, surpresa. "Como você sabe disso?" "Sua mãe contou para a minha mãe", respondeu Mariana. "Elas se encontraram no ponto de ônibus hoje cedo." Sofia hesitou. Não sabia exatamente o que podia ou não contar sobre o dia anterior. "Sim, conheci o dono de uma empresa grande. Ele foi bem legal comigo." "E é verdade que você descobriu um erro num contrato de milhões de reais?" insistiu Juliana, os olhos brilhando de excitação. "Não foi nada demais." Sofia deu de ombros, embora secretamente gostasse da atenção. "Só percebi que os números não batiam." "Minha mãe disse que você pode ganhar uma bolsa em um colégio particular por causa disso", comentou Mariana. "Imagina, estudar em um colégio de rico. Vai esquecer da gente, Sofia?" "Claro que não", protestou Sofia. "E não sei nada sobre bolsa nenhuma. Minha mãe não comentou isso comigo." Naquele momento, a coordenadora pedagógica da escola, Dona Francisca, aproximou-se do grupo. "Sofia Oliveira, poderia me acompanhar até a secretaria, por favor?" As três meninas trocaram olhares apreensivos. Ser chamada à secretaria raramente era um bom sinal. "Eu fiz alguma coisa errada?" perguntou Sofia, nervosa. "Não, querida", sorriu Dona Francisca. "Há alguém que quer falar com você." Na pequena e desarrumada secretaria da escola, Sofia encontrou Ricardo Mendes, parecendo deslocado em seu terno caro em meio às cadeiras de plástico e mesas de fórmica desgastadas. "Senhor Mendes? O que o senhor está fazendo aqui?" perguntou Sofia, genuinamente surpresa. "Olá, Sofia", sorriu Ricardo. "Vim conhecer sua escola e conversar com seus professores sobre você." Dona Francisca observava a cena com evidente curiosidade. "O senhor Mendes explicou que você ajudou a empresa dele ontem. Estamos muito orgulhosos de você, Sofia." Sofia corou, sem saber o que dizer. Ricardo se aproximou, falando em voz baixa. "Seus professores me contaram que você é uma aluna excepcional. Primeiro lugar em todas as Olimpíadas de Matemática da região. Notas máximas em quase todas as disciplinas." "Gosto de estudar", respondeu Sofia simplesmente. "É mais que isso", insistiu Ricardo. "Você tem um dom e merece uma educação à altura do seu potencial." Fez uma pausa. "Falei com sua mãe por telefone hoje cedo. Ela autorizou minha visita à escola." Sofia ficou surpresa. Sua mãe não mencionara nada sobre isso antes de sair para o trabalho. "O que o senhor quer comigo?" Ricardo sorriu. "Quero oferecer a você uma bolsa de estudos integral no Colégio Bandeirantes. Conhece?" Os olhos de Sofia se arregalaram. O Bandeirantes era um dos melhores colégios particulares de São Paulo, frequentado pelos filhos da elite. "Mas por quê?" "Porque talentos como o seu são raros. E porque você me ajudou mais do que imagina." Ricardo fez uma pausa. "Além disso, tenho uma dívida com sua mãe. Uma que nem sabia que existia até ontem." Sofia franziu o senho. "Que dívida?" "É uma longa história. Talvez sua mãe lhe conte um dia." Ricardo consultou o relógio. "Preciso ir agora, mas antes queria te entregar isso." Estendeu um pequeno pacote embrulhado. Sofia o abriu com cuidado. Era uma calculadora científica de última geração, muito mais sofisticada que qualquer coisa que ela já tivesse visto. "Uau! Obrigada, Sr. Mendes. É apenas o começo, Sofia. Se sua mãe concordar com a bolsa de estudos, haverá muito mais." Ricardo se levantou. "Ah, e tem mais uma coisa. Gostaria que você e sua mãe jantassem comigo hoje. Tenho algumas descobertas para compartilhar." De volta ao escritório, Ricardo encontrou sobre sua mesa o arquivo solicitado sobre Débora Oliveira. A pasta amarelada continha avaliações de desempenho, documentos do estágio e, finalmente, o relatório da investigação interna que resultara em sua demissão. Conforme lia, seu semblante se tornava cada vez mais sombrio. As provas contra Débora eram frágeis, baseadas principalmente em depoimentos de outros estagiários e em um e-mail supostamente enviado por ela a uma empresa concorrente.
Não havia registros de que uma perícia independente tivesse analisado a autenticidade desse e-mail. Mais perturbador ainda era descobrir que o principal acusador de Débora havia sido o próprio Eduardo Almeida. Segundo o relatório, fora ele quem descobrira o e-mail comprometedor e levara o caso ao departamento jurídico. Senhor Mendes, Márcia, sua secretária, interrompeu seus pensamentos. Acabo de receber uma ligação estranha. Uma mulher que se identificou como Carla Rodrigues quer falar urgentemente com o senhor. Disse que trabalhava aqui há cerca de 12 anos e que tem informações importantes sobre Débora Oliveira. Ricardo franziu o senho. Carla Rodrigues? Não me lembro desse nome. Ela disse que era recepcionista na época e que só falará pessoalmente com o senhor. Marque um encontro para amanhã, decidiu Ricardo. E Márcia, não registre isso na agenda oficial. Não quero que Eduardo saiba. À noite, em um restaurante discreto no bairro de Pinheiros, Ricardo aguardava ansiosamente a chegada de Débora e Sofia. Sobre a mesa, uma pasta com suas descobertas do dia, descobertas que poderiam mudar para sempre o destino da Almeida Mendes e de todos os envolvidos. Quando as duas finalmente chegaram, Ricardo não pôde deixar de notar como Débora estava diferente. Sem o uniforme da empresa de limpeza, usando um vestido simples, mas elegante, ela parecia recuperar um pouco da jovem confiante que um dia fora. Obrigada pelo convite, Sr. Mendes, disse Débora enquanto se sentavam. Por favor, me chame de Ricardo. Ele sorriu. Temos muito a conversar. Sofia, ainda empolgada com a calculadora nova, observava tudo com olhos curiosos. O senhor descobriu mais alguma coisa sobre os contratos? Ricardo assentiu, impressionado com a perspicácia da menina. Sim, Sofia, descobri muito mais do que esperava. Olhou para Débora. E acredito que chegou a hora de certas verdades virem à tona. Capítulo 4. Revelações. O restaurante escolhido por Ricardo era elegante sem ser ostensivo. Um pequeno estabelecimento italiano no coração de Pinheiros, frequentado por empresários que preferiam a discrição aos holofotes. Luzes suaves e música ambiente criavam uma atmosfera acolhedora, perfeita para conversas importantes. Este lugar me traz lembranças, comentou Débora olhando ao redor. A equipe do jurídico costumava vir aqui para comemorar vitórias em grandes casos. Ricardo sorriu. Você tem boa memória. Foi aqui que celebramos o contrato da hidrelétrica do Tocantins. Você ainda era estagiária, mas contribuiu significativamente para a redação daquele documento. Sofia observava fascinada a interação entre sua mãe e o empresário. Nunca vira Débora assim, falando de igual para igual com alguém como Ricardo Mendes. Era como descobrir uma versão completamente diferente de sua mãe. Confiante, articulada, conhecedora de um mundo que Sofia apenas vislumbrava. Então vocês se conheciam bem? Perguntou Sofia, intercalando sua atenção entre a conversa e o cardápio luxuoso que mal conseguia entender. Sua mãe estava destinada a se tornar uma das melhores advogadas da Almeida Mendes, respondeu Ricardo. Todos no departamento jurídico reconheciam seu talento. Débora sorriu melancolicamente. Isso foi há muito tempo. Outra vida. O garçom se aproximou para anotar os pedidos. Ricardo recomendou o risoto de fungo, sua especialidade, e Sofia, após alguma hesitação, decidiu experimentar. Agora, sobre o motivo deste jantar, Ricardo começou, assim que o garçom se afastou. Abriu a pasta que trouxera e retirou alguns documentos. Passei o dia revisando contratos e investigando o que aconteceu há 12 anos. E o que descobri é no mínimo perturbador. Débora endireitou-se na cadeira, subitamente tensa. Sofia não precisa ouvir isso. Mãe, por favor, protestou a menina. Já estou cansada de ser tratada como criança. Foi eu quem descobriu o erro no contrato, lembra? Ricardo interveio gentilmente. Débora, sua filha tem razão. Além disso, ela está diretamente envolvida nessa história, mesmo sem saber. Como assim? Perguntou Sofia intrigada. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Descobri que nos últimos 5 anos, pelo menos 15 contratos importantes da Almeida Mendes foram adulterados. Pequenas alterações nas parcelas, valores sutilmente modificados, cláusulas ambíguas estrategicamente inseridas. Todas essas mudanças beneficiavam terceiros, nunca a nossa empresa. E todos esses contratos passaram pelas mãos de Eduardo Almeida, concluiu Débora, demonstrando que sua mente jurídica continuava afiada.
Exatamente, confirmou Ricardo. O que me leva ao segundo ponto, sua demissão há 12 anos. Revi todo o processo, e as evidências contra você eram frágeis, para dizer o mínimo. Um e-mail supostamente enviado por você a uma construtora concorrente, sem qualquer verificação de autenticidade. Testemunhos vagos de colegas que afirmavam ter visto você mexendo em documentos confidenciais, fora do horário de trabalho. Débora assentiu amargamente. Nunca me deram chance de defesa real. Quando tentei explicar, Eduardo já havia convencido a todos da minha culpa. Por que ele faria isso, mãe? Perguntou Sofia, cada vez mais absorta na história. Débora e Ricardo trocaram olhares. Foi ele quem respondeu. Sua mãe rejeitou os avanços de Eduardo Almeida. Ele era casado, mais velho e em posição de poder sobre ela. Quando Débora o repeliu, ele decidiu destruir sua carreira. Sofia engoliu em seco, processando a informação. Era um conceito que, mesmo aos 11 anos, compreendia perfeitamente. Um homem poderoso punindo uma mulher por dizer não. Mas isso é horrível. Por que ninguém acreditou na minha mãe? Porque Eduardo Almeida era, e ainda é, um homem extremamente poderoso e respeitado, explicou Ricardo. Fundador da empresa, membro de conselhos importantes, filantropo conhecido, quem acreditaria em uma estagiária contra a palavra dele? Você poderia ter acreditado, disse Débora sem conseguir esconder uma nota de ressentimento. Ricardo baixou os olhos. Sim, eu poderia. E esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Na época estava focado na expansão internacional da empresa. Deixei o caso nas mãos de Eduardo e do RH sem questionar. Olhou diretamente para Débora. Peço desculpas por isso. Sei que não muda o que aconteceu, mas quero que saiba que lamento profundamente. Débora assentiu, aceitando o pedido de desculpas sem verbalizar o perdão. 12 anos de dificuldades não se apagavam com palavras. O garçom retornou com os pratos, interrompendo momentaneamente a conversa. Sofia provou o risoto, surpreendendo-se com o sabor. Era a comida mais deliciosa que já experimentara. Há mais, continuou Ricardo quando o garçom se afastou novamente. Hoje pela manhã recebi uma ligação interessante. Uma ex-funcionária chamada Carla Rodrigues quer me encontrar para falar sobre você, Débora. Ela disse que tem informações importantes sobre o que aconteceu há 12 anos. Carla, Débora pareceu surpresa. Ela era recepcionista do 48º andar. Sempre foi gentil comigo. Mas por que ela se manifestaria agora depois de tanto tempo? Talvez porque a notícia de que você voltou a Almeida em Mendes, mesmo como funcionária de limpeza, tenha circulado, sugeriu Ricardo. Vou me encontrar com ela amanhã. Sofia estava perdida em pensamentos, conectando pontos em sua mente ágil. Tem algo que não entendo. O senhor disse que eu estou envolvida nessa história sem saber. Como assim? Ricardo e Débora trocaram olhares novamente, desta vez com maior desconforto. Débora respirou fundo. Sofia, há coisas sobre seu pai que nunca te contei. O coração de Sofia acelerou. O tema pai era o maior mistério de sua vida. Tudo o que sabia era que ele não estava presente e que sua mãe evitava falar sobre o assunto. Meu pai trabalhava na Almeida em Mendes também? Débora hesitou. Não exatamente. A verdade é que, quando fui demitida, descobri que estava grávida. Era início de gestação, apenas algumas semanas. Sofia fez os cálculos mentalmente. Então você estava grávida de mim quando foi acusada injustamente? Sim, confirmou Débora. E essa foi uma das razões pelas quais não lutei mais para limpar meu nome. Estava sozinha, grávida, sem recursos para contratar um advogado. Precisava sobreviver e garantir seu futuro. E meu pai? Ele sabia de mim? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Ricardo interveio delicadamente. Sofia, existe a possibilidade, apenas uma possibilidade que precisamos confirmar, de que Eduardo Almeida seja seu pai biológico. A informação atingiu Sofia como um raio. Seu rosto empalideceu e ela largou o garfo, que tilintou contra o prato. Aquele homem horrível que destruiu a carreira da minha mãe? Ele é meu pai. Sofia, acalme-se, pediu Débora, segurando a mão da filha. Eu nunca tive certeza. E mais importante, um pai não é apenas biologia. É alguém que está presente, que ama, que cuida. Eduardo Almeida nunca foi nada disso para você. Mas se ele é meu pai, ele deveria saber, exclamou Sofia,
com uma indignação que surpreendeu tanto Débora quanto Ricardo. Ele deveria ter nos ajudado. Vivemos sempre com tão pouco enquanto ele tem milhões. Débora apertou a mão da filha. Sofia crescer sem dinheiro, mas com amor e honestidade, foi melhor do que crescer na riqueza de um homem como ele. Sua mãe está certa, concordou Ricardo. Mas agora precisamos descobrir a verdade por vários motivos. Um deles é garantir seu futuro, Sofia. Se Eduardo for realmente seu pai, ele tem obrigações legais para com você. Não quero nada dele, afirmou Sofia, cruzando os braços. Ricardo sorriu. Sua integridade faz jus à sua mãe. Mas independentemente do que vocês decidam fazer com essa informação, precisamos confirmar. Por isso, gostaria de propor um teste de DNA. Débora parecia hesitante. Não sei se quero abrir essa porta, Ricardo. Passamos bem todos esses anos sem Eduardo em nossas vidas. Entendo sua preocupação, respondeu ele. Mas considere, se Eduardo for realmente pai de Sofia, e considerando as fraudes que ele vem cometendo, essa informação pode ser crucial para proteger vocês duas. Ele já destruiu sua carreira uma vez, Débora. O que o impediria de fazer algo pior agora que Sofia expôs um de seus esquemas? A preocupação no rosto de Débora era evidente. Sofia, por outro lado, demonstrava uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Eu quero fazer o teste, declarou. Quero saber a verdade. Sofia tem certeza? Isso pode mudar tudo, alertou Débora. A verdade já existe, mãe. A gente só não sabe qual é, respondeu Sofia com uma sabedoria além de seus anos. E se esse homem fez coisas erradas, ele precisa pagar por elas. Não pode simplesmente arruinar a vida das pessoas e continuar rico e poderoso, como se nada tivesse acontecido. Ricardo observava a interação entre mãe e filha com admiração. Sofia tinha não apenas a inteligência, mas também o senso de justiça que um dia vira em Débora. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse Ricardo, retirando um último documento da pasta. Encontrei isso hoje no arquivo morto da empresa. É uma carta que Eduardo escreveu à diretoria na época do seu desligamento, Débora. Nela, ele sugere explicitamente que você estava tentando extorquí-lo com falsas acusações de assédio. Menciona que você estaria possivelmente grávida e usando isso como forma de pressão. Débora empalideceu. Eu nunca, jamais faria algo assim. Nem sequer contei a ninguém sobre a gravidez. Eu sei, disse Ricardo gentilmente. Esta carta é mais uma prova de que Eduardo tinha motivos para querer você longe da empresa o quanto antes. Ele temia que você expusesse o assédio. Sofia, que havia permanecido em silêncio por alguns momentos, de repente disse, se ele sabia da gravidez, então sabia de mim o tempo todo. A constatação pairou sobre a mesa como uma nuvem pesada. Se Eduardo Almeida soubesse desde o início que poderia ser pai de Sofia, seu abandono era ainda mais imperdoável. Amanhã falarei com Carla Rodrigues, decidiu Ricardo. Depois disso, se vocês concordarem, providenciarei o teste de DNA discretamente. E, Sofia, independentemente do resultado, a oferta da bolsa de estudos continua de pé. Seu talento merece ser desenvolvido. No caminho de volta para casa, no táxi que Ricardo insistira em pagar, Sofia permaneceu incomumente silenciosa, perdida em pensamentos. Apenas quando já estavam próximas ao seu bairro na Zona Leste, ela quebrou o silêncio. Mãe, você acha que ele vai tentar nos machucar quando descobrir que sabemos a verdade? A pergunta atingiu Débora como um soco. A ideia de que sua filha de 11 anos precisasse se preocupar com retaliações de um homem poderoso era devastadora. Não, querida. Ricardo não permitiria isso. E nem eu. Abraçou a filha com força. Prometo que nada de mal vai acontecer com você. Mas enquanto abraçava Sofia, Débora não conseguia afastar completamente o medo. Eduardo Almeida era um homem que não hesitara em destruir sua carreira quando ela representava uma ameaça. O que ele faria agora com tanto mais em jogo? Capítulo 5. O teste. A sede da Almeida em Mendes amanhecia empolvorosa naquela quarta-feira. Rumores sobre contratos adulterados e possíveis investigações corriam pelos corredores, alimentados por conversas sussurradas perto dos bebedouros e trocas de olhares significativos nos elevadores. A notícia de que Ricardo Mendes havia cancelado todos os seus compromissos externos para dedicar-se a uma auditoria interna
só intensificava as especulações. No 15º andar, Ricardo aguardava ansiosamente a chegada de Carla Rodrigues. A ex-recepcionista havia concordado em encontrá-lo às 8 horas, antes do horário de maior movimento no prédio. Quando Márcia finalmente anunciou sua presença pelo interfone, Ricardo sentiu um frio na espinha. O que aquela mulher sabia que era tão importante? Carla entrou no escritório com passos hesitantes. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos castanhos curtos e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Vestia-se com simplicidade, mas com cuidado, como quem se preparou para uma ocasião especial. Senhora Rodrigues, obrigado por vir. Ricardo a recebeu, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Doutor Mendes, ela respondeu sentando-se. Peço desculpas por ter sido tão misteriosa ao telefone, mas o assunto é delicado. Entendo. Você mencionou ter informações sobre Débora Oliveira. Carla assentiu, apertando a bolsa em seu colo. Trabalhei como recepcionista no 48º andar por quase 10 anos. Era onde ficava a sala do Dr. Almeida. Você se lembra do caso de Débora? A estagiária acusada de roubar informações? Lembro de tudo. Carla respirou fundo como quem toma coragem. E sei que ela era inocente. Ricardo inclinou-se para a frente subitamente mais atento. Como pode ter certeza disso? Porque eu vi, Dr. Mendes. Vi o Dr. Almeida forjando as provas contra ela. Um silêncio pesado se instalou na sala. Ricardo sentiu o coração acelerar. Pode explicar melhor? Na noite em que supostamente enviaram aquele e-mail comprometedor do computador dela, Débora nem estava no prédio. Eu a vi saindo às 18 horas, porque ela passou na recepção para se despedir. Mas às 21 horas, quando eu estava prestes a encerrar meu turno, vi o Dr. Almeida entrando na sala dos estagiários. Achei estranho e fiquei observando. Ele usou o computador de Débora por quase meia hora. E você não falou nada na época? Carla baixou os olhos. Dr. Mendes, eu era mãe solteira com 2 filhos pequenos. Aquele emprego era tudo que eu tinha. Quando Débora foi acusada, pensei em falar, mas o Dr. Almeida me chamou em sua sala. Ele ameaçou você? Não diretamente, mas me ofereceu um aumento significativo, dizendo que apreciava minha discrição. A mensagem estava clara. Se eu falasse, perderia tudo. Ricardo passou a mão pelos cabelos, processando a informação. E por que decidiu falar agora, depois de tanto tempo? Porque meus filhos já estão crescidos. Porque me aposentei há 2 anos e não dependo mais da Almeida em Mendes. E porque soube que Débora está trabalhando na limpeza do prédio, com uma filha para criar. Carla fez uma pausa. A filha é dele, não é? Do Dr. Almeida. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por que acha isso? Boatos circularam na época. Débora e o Dr. Almeida foram vistos juntos algumas vezes fora do escritório. Depois, quando ela foi demitida abruptamente, alguns disseram que estava grávida. Nunca tive certeza, mas Carla hesitou. Vi como ele olhava para ela. Não era apenas assédio. Havia algo mais. Algo mais? Como assim? Obsessão. Ele mantinha uma pasta separada só com documentos que ela havia trabalhado. Pedia para vê-la em sua sala constantemente, muitas vezes por motivos banais. E quando ela começou a evitá-lo, ficou furioso. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Ricardo. Não era apenas um caso de assédio seguido de retaliação. Era algo mais complexo e perturbador. Senhora Rodrigues, estaria disposta a registrar tudo isso formalmente? Pode ser crucial para corrigir uma injustiça. Carla assentiu. É por isso que estou aqui. Demorei demais para fazer a coisa certa. Mas nunca é tarde para a verdade vir à tona. Após o depoimento de Carla, Ricardo passou o restante da manhã reunido com seu advogado pessoal, Fernando Torres. Não confundir com o Fernando do jurídico da empresa. Precisava manter aquela investigação separada das estruturas oficiais da Almeida em Mendes, pelo menos por enquanto. O que temos aqui é potencialmente explosivo, comentou Fernando Torres após ouvir todo o relato. Fraude em contratos, perseguição a uma funcionária, possível paternidade não reconhecida. Se isso vier a público, a reputação da empresa estará irremediavelmente comprometida. Estou mais preocupado com fazer justiça a Débora e garantir o futuro de Sofia, respondeu Ricardo. A empresa é importante, mas pessoas vêm primeiro. Nobre da sua parte, observou Fernando. Mas Eduardo Almeida não vai cair sem lutar.
Ele tem conexões poderosas, influência política. Precisamos ser extremamente cautelosos. O primeiro passo é confirmar a paternidade, decidiu Ricardo. Marquei com um laboratório de confiança para hoje à tarde. Se o resultado for positivo, teremos uma base mais sólida para confrontá-lo. Enquanto isso, no Colégio Municipal Jardim Primavera, Sofia enfrentava um dia atípico. A notícia de que ela poderia ganhar uma bolsa em um colégio de elite já havia se espalhado, e agora professores e colegas a tratavam de forma diferente. Alguns com admiração, outros com inveja mal disfarçada. Durante a aula de matemática, a professora Cláudia pediu que Sofia resolvesse um problema no quadro, algo que normalmente a deixaria feliz, pois adorava demonstrar seus conhecimentos. Mas hoje, sua mente estava distante, perdida entre contratos fraudulentos e testes de DNA. Sofia, está tudo bem? Perguntou a professora, notando sua hesitação. Desculpe, professora. Estou um pouco distraída hoje. Entendo, ouvi sobre a bolsa de estudos. É uma oportunidade maravilhosa. Sofia assentiu sem entusiasmo. Como explicar que a bolsa era o menor dos acontecimentos em sua vida nas últimas 48 horas? No intervalo, Juliana e Mariana a cercaram novamente, ávidas por novidades. É verdade que você vai jantar na casa do milionário? Perguntou Juliana, os olhos brilhando. Sofia revirou os olhos. De onde vocês tiram essas histórias? Já jantamos num restaurante ontem, mas não vou à casa dele. E o que vocês conversaram? Insistiu Mariana. Ele falou da bolsa? Sim, falamos sobre a bolsa, respondeu Sofia, optando por omitir o resto. Como poderia explicar às amigas que havia descoberto que seu pai biológico poderia ser um empresário corrupto que destruíra a carreira de sua mãe? Você vai mesmo para o Bandeirantes? Perguntou Juliana, com um toque de tristeza na voz. Sofia suspirou. Ainda não sei. Minha mãe e eu vamos conversar sobre isso. A verdade é que, em meio a tantas revelações, a bolsa de estudos havia se tornado secundária em seus pensamentos. O que realmente a consumia era a possibilidade de descobrir quem era seu pai e o que isso significaria para seu futuro e de sua mãe. Ao final da tarde, conforme combinado, Sofia encontrou Ricardo na saída da escola. Ele a esperava em um carro preto com motorista, discreto, mas obviamente luxuoso. Sua mãe nos encontrará no laboratório, explicou Ricardo, enquanto o carro deslizava pelo trânsito caótico de São Paulo. Ela conseguiu sair mais cedo do trabalho hoje. Sofia assentiu olhando pela janela. Estava anormalmente silenciosa. Nervosa? Perguntou Ricardo. Um pouco, admitiu. É estranho fazer um teste para descobrir se alguém que você nem conhece direito é seu pai. Ricardo sorriu gentilmente. Entendo. Mas lembre-se, independentemente do resultado, nada muda quem você é, Sofia. Uma menina brilhante, corajosa e íntegra. Qualidades que você claramente herdou de sua mãe. Mas e se ele for mesmo meu pai? O que acontece depois? Isso dependerá de várias coisas, principalmente do que você e sua mãe desejarem. Mas posso garantir que estarei ao lado de vocês duas, qualquer que seja a decisão. Sofia estudou o rosto de Ricardo, como se tentasse avaliar sua sinceridade. Por que o senhor está nos ajudando tanto? Nem nos conhecia até 2 dias atrás. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Após um momento de reflexão, respondeu. Parcialmente porque me sinto responsável pelo que aconteceu com sua mãe. Eu deveria ter investigado melhor naquela época, não ter aceitado a versão de Eduardo tão facilmente. Fez uma pausa. Mas também porque você me impressionou, Sofia. Sua inteligência, sua honestidade. Você salvou minha empresa de um prejuízo enorme ao notar aquela discrepância no contrato. E isso merece reconhecimento. O laboratório ficava em um prédio moderno no bairro de Moema. Débora já os aguardava na recepção, visivelmente nervosa. Vestia roupas simples, mas havia um cuidado especial em sua aparência, como se quisesse mostrar dignidade naquele momento crucial. Tudo pronto? Perguntou Ricardo ao se aproximar. Débora assentiu. Já preenchi os formulários. Eles explicaram que o procedimento é simples, apenas uma coleta de saliva. E como faremos para conseguir o material genético do Dr. Almeida? Perguntou Sofia, sempre prática. Ricardo sorriu. Já providenciei. Eduardo deixou uma xícara de café em minha sala esta manhã, durante uma reunião. Fernando, meu advogado pessoal, a recolheu seguindo todos os protocolos para preservar a cadeia de custódia.
O laboratório confirmou que é material suficiente para o teste. Sofia arregalou os olhos impressionada. Isso não é ilegal? Tecnicamente não estamos violando nenhuma lei, respondeu Ricardo cautelosamente. A xícara foi descartada em meu escritório e o teste está sendo feito com consentimento de uma das partes envolvidas, você e sua mãe. O procedimento foi rápido e indolor. Uma enfermeira coletou amostras de saliva de Sofia enquanto um técnico preparava o material obtido da xícara. Débora assinava os últimos documentos necessários. O resultado estará disponível em 48 horas, informou a recepcionista. Vocês preferem recebê-lo por e-mail ou pessoalmente? Pessoalmente, respondeu Ricardo prontamente. Marcarei um horário para vir buscar. Na saída do laboratório, os três permaneceram em silêncio por alguns instantes, como se o peso do que acabavam de fazer, só agora, se tornasse plenamente real. E agora? Perguntou Sofia finalmente. Agora esperamos, respondeu Débora acariciando os cabelos da filha. 2 dias e saberemos a verdade. Enquanto isso, acrescentou Ricardo, continuarei investigando os contratos. Já identifiquei padrões suspeitos em pelo menos 15 deles nos últimos 5 anos. E com o depoimento de Carla Rodrigues, temos evidências concretas de que Eduardo forjou provas contra você, Débora. Ainda não consigo acreditar que Carla veio falar depois de tanto tempo, comentou Débora. Sempre achei que ela sabia de algo, pela forma como me olhava nos últimos dias antes da demissão, mas entendo por que ficou calada. Ela sente muito, disse Ricardo, e está disposta a testemunhar formalmente, se necessário. Isso vai mesmo acontecer? Perguntou Sofia. Vamos mesmo confrontar o Dr. Almeida com tudo isso? Ricardo e Débora trocaram olhares. Foi ela quem respondeu. Sim, filha, chegou a hora da verdade vir à tona. Não apenas pelo que ele fez comigo, mas pelo que está fazendo com a empresa. Pessoas como Eduardo Almeida acham que estão acima da lei, que podem manipular vidas e contratos sem consequências. Está na hora de mostrar que não é assim. Havia uma determinação na voz de Débora que Sofia raramente testemunhara. Era como se, depois de 12 anos de silêncio forçado, sua mãe finalmente encontrasse sua voz novamente. O que faremos nos próximos 2 dias? Perguntou Sofia. Você irá à escola normalmente, respondeu Débora. E eu continuarei trabalhando, não queremos levantar suspeitas. E quanto à bolsa de estudos? Precisamos decidir sobre isso também. Débora sorriu para a filha. Vamos tratar de uma coisa de cada vez, querida. Primeiro descobrimos a verdade sobre seu pai. Depois pensamos no seu futuro educacional. Ao se despedirem de Ricardo, que insistiu em providenciar um táxi para levá-las para casa, Sofia teve uma última pergunta. O que acontecerá com a empresa se tudo isso vier a público? A Almeida em Mendes vai sobreviver? Ricardo pareceu surpreso com a maturidade da pergunta. Não sei, Sofia. Empresas, como pessoas, podem sofrer consequências por seus erros, mas também podem se redimir e recomeçar. Tudo dependerá de como lidamos com a verdade quando ela vier à tona. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento da Zona Leste, Sofia não conseguia dormir. Em apenas 3 dias toda sua vida havia virado de cabeça para baixo. De uma estudante comum em uma escola pública, tornara-se peça central em uma história de fraude corporativa, paternidade secreta e justiça tardia. Pela fresta da porta, podia ver sua mãe na sala, sentada no sofá gasto, olhando para o nada. Débora também não conseguia dormir, perdida em lembranças e apreensões sobre o futuro. 2 dias. Apenas 2 dias. E a verdade que esperaram por 11 anos finalmente viria à luz. Capítulo 6. A confrontação. Os 2 dias que se seguiram foram os mais longos na vida de Sofia. Na escola, tentava se concentrar nas aulas, mas sua mente invariavelmente retornava às revelações dos últimos dias e às perguntas que ainda aguardavam respostas. Quem era ela realmente? De onde vinha? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Para Débora, o tempo parecia se arrastar enquanto continuava seu trabalho de limpeza na Almeida em Mendes. Cada vez que passava pelo corredor do 5º andar, onde ficava o escritório de Eduardo Almeida, sentia um misto de medo e raiva. Aquele homem havia destruído sua carreira, forçando-a a abandonar seus sonhos. E agora,
existia a possibilidade concreta de que ele fosse o pai de Sofia. Uma verdade que, se confirmada, traria consequências imprevisíveis. Ricardo, por sua vez, dedicava cada minuto livre à investigação dos contratos adulterados. Com a ajuda de Fernando Torres, seu advogado pessoal, e de uma pequena equipe de auditores externos contratados sob sigilo, reunia provas que formavam um mosaico perturbador de fraude sistêmica. Os desvios, sempre sutis, somavam milhões ao longo dos anos, todos beneficiando um pequeno grupo de construtoras, que mantinham conexões pessoais com Eduardo Almeida. Na tarde do segundo dia, uma ligação do laboratório informou que os resultados do teste de DNA estavam prontos, um dia antes do previsto. Ricardo imediatamente contatou Débora. "Podemos buscar hoje mesmo", disse ele pelo telefone. "Prefere que eu passe em seu trabalho ou nos encontramos diretamente no laboratório?" "No laboratório", respondeu Débora após um momento de hesitação. "Às 5, quando terminar meu turno. Sofia sairá da escola às 4. Posso buscá-la e irmos juntas." "Perfeito. Nos encontramos lá." Às 17h15, os três se reuniam na recepção do laboratório. O clima era de tensão palpável. Sofia, geralmente falante, estava em silêncio, mordendo o lábio inferior, um hábito que surgia apenas quando estava extremamente nervosa. Débora mantinha uma calma exterior, mas suas mãos inquietas denunciavam sua ansiedade. Ricardo, acostumado a negociações de alto risco, raramente se sentia tão apreensivo quanto naquele momento. "Família Oliveira", chamou a recepcionista. "O Dr. Maurício os aguarda na sala 3. O médico que os recebeu era um homem de meia idade, expressão serena e voz pausada. Após os cumprimentos iniciais, foi direto ao ponto. "Os resultados do teste de paternidade são conclusivos", anunciou, abrindo uma pasta sobre a mesa. "A probabilidade de paternidade é superior a 99,99%. Em termos leigos, isso significa que o Sr. Eduardo Almeida é, sem sombra de dúvida, o pai biológico de Sofia Oliveira." Apesar de já suspeitarem, a confirmação oficial provocou reações distintas. Sofia fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto da notícia. Débora soltou um suspiro contido, uma mistura de confirmação e apreensão. Ricardo, observando atentamente mãe e filha, percebeu que aquele momento mudava tudo, não apenas para elas, mas também para o futuro da Almeida & Mendes. "Doutor, precisaremos de 3 cópias autenticadas do resultado", solicitou Ricardo, "e gostaria de confirmar que este teste foi realizado seguindo todos os protocolos legais e científicos." "Absolutamente", garantiu o médico. "Nosso laboratório segue os mais rigorosos padrões internacionais. Este resultado seria aceito em qualquer tribunal." Ao saírem do laboratório, caminharam em silêncio até o carro de Ricardo. Foi Sofia quem finalmente verbalizou o que todos pensavam. "E agora? O que fazemos com essa informação?" Ricardo olhou para Débora, deixando que ela decidisse como proceder. Após um momento de reflexão, ela respondeu: "Agora confrontamos Eduardo Almeida. Contudo, o teste de DNA, as provas dos contratos adulterados, o depoimento de Carla, ele precisa assumir a responsabilidade por suas ações." "Tem certeza?" perguntou Ricardo. "Poderíamos buscar um acordo discreto. Garantir suporte financeiro para Sofia, sem necessariamente expor toda a situação." "Não", respondeu Débora, com uma firmeza que surpreendeu tanto Ricardo quanto Sofia. "Passei 12 anos vivendo nas sombras, carregando uma acusação injusta. Minha filha cresceu sem saber quem era seu pai, enquanto ele vivia confortavelmente com seus milhões. Chega de segredos, chega de acordos nos bastidores. É hora da verdade." Sofia observava a mãe com admiração. Nunca a vira tão determinada, tão segura de si. "Quando faremos isso?" perguntou a menina. "Amanhã", decidiu Ricardo. "Vou convocar uma reunião extraordinária do conselho para as 10 horas. Direi a Eduardo que é para discutir os contratos que você descobriu, Sofia. Ele não suspeitará do verdadeiro propósito até estarmos todos lá." Na manhã seguinte, o quinto andar da Almeida & Mendes fervilhava de atividade. Membros do conselho, advogados e executivos seniores se dirigiam à sala de reuniões principal, intrigados com a convocação urgente. Entre os presentes, Carla Rodrigues, a ex-recepcionista, aguardava nervosamente em uma antessala.
acompanhada por Fernando Torres. Em outra sala adjacente, Débora e Sofia esperavam. Débora vestia um terno simples mas elegante, emprestado por Márcia, a secretária de Ricardo. Era a primeira vez em anos que se vestia como a profissional que um dia fora. Sofia, em seu uniforme escolar, parecia anormalmente séria para uma menina de sua idade. "Mãe, estou nervosa", admitiu, ajeitando os óculos pela 10ª vez. Débora sorriu, acariciando o rosto da filha. "Eu também estou, mas lembre-se, a verdade pode ser difícil, mas é sempre libertadora." Às 10h em ponto, Ricardo abriu a reunião do conselho. Ao seu lado, uma pilha de documentos organizados meticulosamente. Contratos, relatórios de auditoria, depoimentos. "Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos nesta convocação extraordinária." Começou. "Estamos aqui para discutir um assunto da maior gravidade, a descoberta de fraudes sistemáticas em contratos da Almeida Mendes ao longo dos últimos anos." Eduardo Almeida, sentado na outra extremidade da mesa, franziu o senho. "Que história é essa, Ricardo? Você convocou o conselho inteiro para discutir um suposto erro em um contrato que uma criança encontrou?" "Não se trata de um único erro, Eduardo", respondeu Ricardo calmamente, "mas de um padrão consistente de adulteração em pelo menos 15 contratos importantes nos últimos 5 anos, todos revisados pessoalmente por você." Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo manteve a compostura, mas um observador atento notaria o leve tremor em suas mãos. "Isso é absurdo. Onde estão as provas dessas supostas adulterações?" Ricardo distribuiu pastas aos membros do conselho. "Aqui está a documentação completa. Nossos auditores independentes confirmaram que os valores foram alterados depois da aprovação inicial, sempre beneficiando as mesmas construtoras. A análise caligráfica indica que as alterações foram feitas pela mesma pessoa." Enquanto o conselho examinava os documentos com expressões que variavam da surpresa à indignação, Eduardo tentava manter o controle. "Mesmo que existam discrepâncias, isso não prova nada contra mim. Poderia ser qualquer pessoa do departamento jurídico ou financeiro." "É verdade", concordou Ricardo. "Por isso tenho uma testemunha que pode esclarecer exatamente como você operava." Virou-se para a porta. "Por favor, Márcia, conduza a senhora Rodrigues." Carla entrou na sala, visivelmente nervosa, mas determinada. Eduardo empalideceu ao reconhecê-la. "O que essa mulher está fazendo aqui? Ela nem trabalha mais na empresa." "Justamente por isso ela pode falar livremente", respondeu Ricardo. "Senhora Rodrigues, por favor, conte ao conselho o que me relatou sobre as atividades do Dr. Almeida há 12 anos, envolvendo a estagiária Débora Oliveira." Durante os 15 minutos seguintes, Carla descreveu em detalhes como testemunhara Eduardo usando o computador de Débora para enviar o e-mail que a incriminaria, como fora subornada para ficar calada e como soubera que Débora estava grávida na época de sua demissão. "Mentiras!" exclamou Eduardo, batendo na mesa. "Essa mulher está inventando histórias para me prejudicar." "Não estou inventando nada, Dr. Almeida", respondeu Carla com dignidade. "Carreguei esse segredo por 12 anos. Agora só quero que a verdade seja conhecida." Ricardo retomou a palavra. "Há mais um elemento crucial nessa história. Um que conecta o passado ao presente de forma irrefutável." Virou-se novamente para a porta. "Márcia, por favor, peça à senhora Oliveira e sua filha que entrem." Quando Débora e Sofia entraram na sala, um silêncio absoluto se instalou. Vários conselheiros reconheceram Débora, lembrando-se do escândalo de anos atrás. Eduardo Almeida parecia uma estátua, rígido em sua cadeira. "Para quem não conhece", apresentou Ricardo, "esta é Débora Oliveira, ex-estagiária do departamento jurídico, injustamente acusada de roubo de informações há 12 anos. E esta é sua filha, Sofia Oliveira, a garota que descobriu as discrepâncias no contrato do Hospital Amazônia." Sofia sentiu todos os olhares voltados para ela. Manteve-se ereta, encarando diretamente Eduardo Almeida pela primeira vez. O homem que agora sabia era seu pai biológico. "O que significa isso, Ricardo?" perguntou um dos conselheiros. "O que essa mulher e essa criança têm a ver com as fraudes nos contratos?" "Tudo", respondeu Ricardo. Então, com deliberada lentidão, colocou sobre a mesa o resultado do teste de DNA.
Este é um teste de paternidade realizado com todas as garantias legais. Ele confirma com 99,99% de certeza que Eduardo Almeida é o pai biológico de Sofia Oliveira. A sala explodiu em exclamações de surpresa. Eduardo levantou-se, o rosto contorcido em fúria. Isso é uma armação. Você não pode ter obtido meu DNA legalmente. O material genético foi coletado de uma xícara descartada em meu escritório, respondeu Ricardo calmamente. Não houve violação de privacidade ou integridade física. O teste é completamente válido do ponto de vista legal. Eduardo olhou em volta como um animal acuado. Mesmo que esse teste seja verdadeiro, isso não prova nada sobre os contratos. Talvez não diretamente, concordou Ricardo, mas estabelece um padrão de comportamento. Você assediou uma estagiária. Quando ela o rejeitou, forjou provas para demiti-la. Ao descobrir que ela estava grávida, garantiu que fosse silenciada com uma falsa acusação que destruiu sua carreira. E agora, 12 anos depois, sua filha biológica, que você abandonou, foi quem descobriu as fraudes que você vinha cometendo. Posso falar? Débora pediu, dando um passo à frente. Ricardo assentiu, cedendo-lhe a palavra. Débora olhou ao redor da mesa, encarando cada membro do conselho antes de focar em Eduardo. 12 anos atrás, eu era uma estudante de direito prestes a me formar. Tinha um futuro promissor, uma carreira pela frente. Tudo isso foi destruído por um homem que não aceitou um não como resposta. Eduardo Almeida não apenas me assediou, ele manipulou, ameaçou e, quando nada disso funcionou, forjou provas para me demitir. Fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Semanas depois, descobri que estava grávida. Tentei contactá-lo não para pedir dinheiro, mas porque acreditava que ele tinha o direito de saber. Sua resposta foi uma ameaça. Se eu falasse sobre a gravidez, ele garantiria que eu nunca mais trabalharia como advogada em São Paulo. Os conselheiros ouviam em silêncio atônito. Eduardo, ainda de pé, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Criei minha filha sozinha, continuou Débora. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. Abandonei meu sonho de ser advogada, tudo para garantir que Sofia tivesse o essencial. E sabe de uma coisa? Apesar de todas as dificuldades, nunca me arrependi, porque minha filha cresceu sendo uma pessoa íntegra, honesta e brilhante, qualidades que claramente não herdou do pai. Virou-se para Sofia, que observava tudo com olhos atentos. Foi essa integridade que a fez notar as discrepâncias no contrato. Foi sua honestidade que a levou a apontar o erro, mesmo sem saber as consequências. E é sua inteligência que a torna merecedora de todas as oportunidades que a vida puder oferecer, oportunidades que seu pai biológico tentou negar a mim. Eduardo finalmente encontrou voz. Isso é um circo, um espetáculo orquestrado para me difamar. Vou processar todos vocês por calúnia e invasão de privacidade. Você é livre para tentar, respondeu Ricardo, mas os fatos são claros, e há mais provas além das que apresentamos hoje. A escolha agora é sua. Podemos resolver isso internamente, com sua renúncia e um acordo de compensação para Débora e Sofia, ou podemos levar tudo à justiça e à imprensa. Um dos conselheiros, um senhor de cabelos brancos que permanecera em silêncio até então, levantou-se. Como presidente do Comitê de Ética, devo dizer que as evidências são extremamente graves. Sugiro suspendermos esta reunião por 1 hora para que o Dr. Almeida possa considerar sua posição. Eduardo olhou ao redor, percebendo que havia perdido o apoio de seus pares. Seu império começava a desmoronar. Com um último olhar de desprezo para Débora e Sofia, deixou a sala sem dizer palavra. Na hora seguinte, enquanto aguardavam em uma sala adjacente, Sofia finalmente fez a pergunta que a atormentava desde o início. Mãe, o que vai acontecer agora? Ele vai mesmo ser meu pai? Quer dizer, legalmente? Débora abraçou a filha. Isso dependerá de muitas coisas, querida, mas lembre-se, um pai não é apenas biologia. É presença, é amor, é cuidado. Eduardo Almeida pode ser seu genitor, mas nunca foi seu pai. E nunca será, completou Sofia, com uma certeza além de sua idade. Mas quero que ele reconheça o que fez, com você, comigo, com a empresa. Ricardo, que observava a interação, sorriu. Vocês duas são impressionantes.
Depois de tudo que passaram, ainda se preocupam com justiça, não com vingança. A justiça cura, respondeu Débora. A vingança apenas perpetua o ciclo de dor. Quando o conselho se reuniu novamente, Eduardo Almeida não retornou. Em seu lugar, seu advogado pessoal apresentou uma proposta. Ele renunciaria a todos os cargos na Almeida Mendes, venderia suas ações e pagaria uma indenização substancial a Débora e Sofia. Em troca, pedia discrição e que o caso não fosse levado às autoridades. O conselho deliberou longamente. Ricardo, que se absteve da votação por conflito de interesses, aguardava ansiosamente a decisão. Finalmente, o presidente do Comitê de Ética anunciou: aceitamos a renúncia e o acordo financeiro proposto por Eduardo Almeida. Entretanto, não podemos ignorar as fraudes nos contratos. A empresa tem obrigação legal de reportá-las às autoridades competentes e aos clientes afetados. Quanto ao reconhecimento de paternidade, isso deverá ser tratado em âmbito privado entre as partes. Ao saírem da empresa naquele dia, Débora, Sofia e Ricardo compartilhavam sentimentos mistos. Havia alívio por finalmente a verdade ter vindo à tona, apreensão pelo que ainda estaria por vir, mas sobretudo uma sensação de que, após 12 anos, a justiça finalmente começava a ser feita. Capítulo 7. Recomeços. 6 meses se passaram desde o dia da confrontação. A revelação das fraudes nos contratos gerou um terremoto no mercado da construção civil brasileira. A Almeida Mendes, antes um símbolo de solidez e confiabilidade, viu seu valor de mercado despencar após a divulgação dos escândalos. Vários clientes cancelaram projetos, acionistas venderam suas participações em pânico e o nome da empresa tornou-se sinônimo de corrupção corporativa. Eduardo Almeida deixou o país discretamente, estabelecendo-se em Portugal, onde possuía propriedades. Embora o acordo financeiro com Débora e Sofia tivesse sido generoso, garantindo à menina uma educação de primeira linha e segurança financeira para ambas, ele se recusara a reconhecer formalmente a paternidade. Para todos os efeitos legais, Sofia continuava sendo apenas Oliveira, sem o sobrenome Almeida. Numa ensolarada manhã de sábado, Ricardo Mendes caminhava pelo Parque Ibirapuera ao lado de Débora. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma amizade sólida, baseada no respeito mútuo e nas experiências compartilhadas. Como Sofia está se adaptando ao Bandeirantes? Perguntou ele, enquanto observavam famílias aproveitando o dia no parque. Surpreendentemente bem, respondeu Débora sorrindo. Ela sempre foi estudiosa, mas agora parece ter encontrado pares à altura de sua inteligência. Está adorando as aulas de matemática avançada e física. E os amigos? Adolescentes podem ser cruéis quando percebem diferenças socioeconômicas. Houve alguns desafios no início, admitiu Débora, mas Sofia é resiliente e perspicaz o suficiente para identificar quem vale a pena ter como amigo. Formou um pequeno grupo de estudo, com outros bolsistas e alguns alunos regulares que compartilham seu interesse por ciências. Ricardo assentiu, satisfeito. Desde o início, sua maior preocupação era que Sofia tivesse acesso às oportunidades que merecia, sem perder a autenticidade e os valores que Débora tão cuidadosamente havia cultivado. E você? Perguntou ele. Como está lidando com todas essas mudanças? Débora suspirou pensativa. Às vezes parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Deixei a empresa de limpeza, nosso apartamento na periferia, a rotina apertada de sempre. Parte de mim ainda se sente deslocada nesse novo mundo. Está arrependida? De maneira alguma, respondeu prontamente. A verdade precisava vir à tona. Por Sofia, por mim e até pela empresa. Sistemas corruptos eventualmente desmoronam por seu próprio peso. Foi melhor assim. Chegaram a um banco com vista para o lago e sentaram-se. Ricardo parecia inquieto, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Falando na empresa e tenho uma proposta para você. Débora o encarou curiosa. Que tipo de proposta? Como você sabe, a Almeida Mendes está praticamente acabada. Perdemos contratos, credibilidade, talentos. Mesmo com todas as medidas de transparência que implementamos, o nome está irremediavelmente manchado. Sinto muito, Ricardo. Sei o quanto a empresa significava para você. Significava? Ele enfatizou o passado.
Mas agora vejo que era uma estrutura construída sobre fundações corrompidas. Talvez precisasse mesmo cair para que algo melhor pudesse surgir. Algo melhor? Estou fundando uma nova empresa, completamente separada da Almeida Mendes, um escritório de consultoria especializado em ética corporativa e compliance. Fez uma pausa significativa. E gostaria que você fosse minha sócia. Débora arregalou os olhos genuinamente surpresa. Eu, Ricardo, faz 12 anos que abandonei o direito. Nem terminei a faculdade. Detalhes técnicos que podem ser resolvidos. Ele sorriu. Você tem apenas algumas disciplinas pendentes para concluir o curso. Com sua experiência de vida e o que passou, tem mais a ensinar sobre ética corporativa do que qualquer PhD no assunto. Não sei, Ricardo. É uma oferta tentadora, mas pense nisso como uma oportunidade de transformar sua dor em propósito, insistiu ele. Nossa missão seria ajudar empresas a implementarem práticas verdadeiramente éticas, protegerem denunciantes, criarem ambientes livres de assédio. Imagina quantas Déboras poderíamos salvar de passarem pelo que você passou. A ideia tocou Débora profundamente. Durante anos havia suprimido seus sonhos profissionais para sobreviver e criar Sofia. A possibilidade de retomar não apenas sua carreira, mas de fazê-lo com um propósito alinhado à sua própria experiência, era sedutora. Precisaria terminar a faculdade primeiro, ponderou, já considerando a proposta. Claro, e enquanto isso, pode começar como consultora. Sua perspectiva é inestimável, Débora. Você viu o sistema por todos os ângulos, como estagiária promissora, como vítima de assédio, como funcionária na base da hierarquia. Pouquíssimas pessoas têm essa visão completa. Enquanto caminhavam de volta, a conversa mudou para detalhes práticos. Como Débora poderia retomar os estudos, quais seriam suas responsabilidades iniciais na nova empresa, como equilibraria tudo isso com seu papel de mãe. Para cada preocupação que ela levantava, Ricardo tinha uma solução ponderada, demonstrando que havia refletido seriamente sobre a proposta antes de apresentá-la. Na semana seguinte, Sofia recebeu uma notícia empolgante. Sua redação sobre ética e verdade, inspirada em sua própria experiência ao descobrir a fraude nos contratos, fora selecionada como finalista em um concurso nacional para jovens escritores. O prêmio incluía uma viagem a Brasília para participar de um encontro com autores renomados. "Mãe, você não vai acreditar", exclamou irrompendo no pequeno escritório que Débora havia montado no novo apartamento delas, um espaço modesto mas confortável em Pinheiros. "Minha redação foi escolhida. Vou para Brasília." Débora largou os livros de direito que estudava para se preparar para os exames finais da faculdade. "Sofia, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhosa de você." A adolescente, agora com quase 12 anos, parecia florescer a cada dia. O uniforme do Colégio Bandeirantes caía bem em seu corpo, que começava a mostrar os primeiros sinais da adolescência. Os óculos de armação vermelha, que antes eram sua marca registrada, haviam sido substituídos por um modelo mais moderno, escolhido com a ajuda das novas amigas. Mas o brilho curioso e determinado em seus olhos permanecia o mesmo. "Vou ler para você", disse Sofia, acomodando-se na cadeira em frente à mesa da mãe. O título é A Verdade que Salva. Débora escutou emocionada, enquanto a filha lia o texto, que, com sabedoria além de sua idade, refletia sobre como pequenos atos de honestidade podiam desencadear transformações profundas. Sem mencionar nomes ou detalhes específicos que pudessem identificar a Almeida Mendes, Sofia havia transmutado sua experiência pessoal em uma reflexão universal sobre coragem, integridade e o poder da verdade. E assim, concluímos que a verdade, por mais dolorosa que seja no momento, é sempre o caminho para a cura e para o recomeço. Mentiras podem sustentar estruturas por algum tempo, mas, eventualmente, como castelos de areia, desmoronam sob seu próprio peso. Leu Sofia, finalizando o texto. "É lindo, filha", disse Débora, enxugando discretamente uma lágrima, "e profundamente verdadeiro." Naquela noite, durante o jantar, Sofia fez uma pergunta que vinha evitando por meses. "Mãe, você acha que ele algum dia vai querer me conhecer de verdade? Não como a menina que descobriu a fraude, mas como filha." Débora pousou o garfo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Não sei, Sofia.
Algumas pessoas não conseguem enfrentar as consequências de seus atos. Eduardo Almeida construiu sua vida inteira sobre mentiras e manipulações. Reconhecer você significaria derrubar a última pilastra desse sistema. Mas ele é meu pai biológico. Não sente nem um pouco de curiosidade sobre mim? Talvez sinta, admitiu Débora. Mas curiosidade é diferente de amor, de responsabilidade. Um pai verdadeiro coloca as necessidades do filho acima das próprias. Eduardo nunca foi capaz disso. Sofia assentiu, processando a resposta. Sabe, às vezes penso que foi melhor assim. Se ele tivesse estado presente na minha vida, talvez eu tivesse aprendido os valores errados. Talvez não tivesse notado que o contrato estava errado. Ou pior, tivesse notado, mas achado normal. Débora sorriu, impressionada mais uma vez com a maturidade da filha. Você tem razão. Às vezes, o que parece uma ausência dolorosa é, na verdade, uma proteção. 3 meses depois, em uma tarde de segunda-feira, Débora recebia no pequeno escritório que ela e Ricardo haviam alugado no bairro de Vila Olímpia o resultado de seu último exame na faculdade. Após intensos meses de estudo, conciliando a maternidade, a consultoria para a nova empresa e as aulas noturnas, finalmente completara seu curso de Direito, 12 anos após tê-lo abandonado. Parabéns, doutora Oliveira, brincou Ricardo, trazendo uma garrafa de espumante para celebrar. Agora é oficial. Não que precisássemos de um diploma para confirmar sua competência, mas certamente ajudará com os clientes mais tradicionais. A Mendes em Oliveira Consultoria em Ética Corporativa já contava com 4 clientes, empresas de médio porte que, assustadas com o escândalo da Almeida Mendes, buscavam implementar sistemas robustos de compliance. O trabalho era desafiador, mas gratificante, permitindo que Débora usasse tanto seu conhecimento jurídico quanto sua experiência pessoal para criar ambientes corporativos mais justos e transparentes. Ainda não acredito que conseguimos, comentou ela, aceitando a taça de espumante. Há 1 ano eu limpava o chão daquele escritório. Agora estou aqui, sócia da minha própria empresa, com diploma de advogada. Você sempre mereceu isso, Débora. O que aconteceu foi apenas a vida finalmente acertando as contas. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era a secretária da escola de Sofia. Senhora Oliveira, desculpe incomodá-la, mas houve um incidente com Sofia hoje. Ela está bem, não se preocupe, mas gostaríamos que viesse à escola assim que possível. Com o coração acelerado, Débora dirigiu-se imediatamente ao Colégio Bandeirantes. Ao chegar, foi conduzida à sala da coordenação, onde encontrou Sofia sentada, com expressão séria, mas calma. O que aconteceu? Perguntou, olhando da filha para a coordenadora. Sofia envolveu-se em uma situação delicada, explicou a coordenadora, escolhendo cuidadosamente as palavras. Um colega estava sendo intimidado por um grupo de alunos mais velhos. Ela interveio. Eles estavam exigindo que o Lucas fizesse a lição de casa deles, explicou Sofia, e ameaçando-o se ele contasse a alguém. Não podia ficar quieta, mãe. Débora sentou-se ao lado da filha. Claro que não podia. Fez o certo. O problema, continuou a coordenadora, é que Sofia não apenas interveio verbalmente, ela documentou tudo. Gravou a conversa com seu celular e ameaçou enviar para a direção da escola se não deixassem Lucas em paz. Débora não conseguiu conter um sorriso. Minha filha sempre foi observadora e tem um forte senso de justiça. Sim, percebemos isso, respondeu a coordenadora com um toque de ironia. O que nos preocupa é o método. Gravar colegas sem consentimento é uma violação de privacidade. Intimidação também é uma violação, rebateu Sofia, segura de si. E às vezes precisamos de provas para que as pessoas acreditem. A coordenadora suspirou. Entendo seu ponto, Sofia. Que admiro sua coragem em defender um colega, mas existem canais apropriados para relatar esse tipo de situação, que muitas vezes não funcionam, observou Sofia, ou funcionam tarde demais. Débora interveio, percebendo que a filha estava entrando em território perigoso. O que a escola sugere como resolução? Após uma longa conversa, chegaram a um acordo. Sofia não seria punida, mas deveria apagar a gravação e participar da criação de um novo sistema anti-bullying na escola, trabalhando junto com a coordenação para estabelecer canais mais eficientes de denúncia.
No caminho para casa, Débora não pôde deixar de notar o paralelo entre o que acabara de acontecer e sua própria história. Sofia, assim como ela, havia se recusado a ficar calada diante de uma injustiça. Mas, diferentemente dela, Sofia tinha agora ferramentas, suporte e um ambiente que, apesar de imperfeito, estava disposto a ouvi-la. "Estou orgulhosa de você", disse Débora enquanto caminhavam. Mesmo que o método não tenha sido o ideal, Sofia sorriu. "Aprendi com a melhor. Você nunca me ensinou a ficar quieta quando vejo algo errado." 1 ano se passou. A consultoria de Débora e Ricardo prosperava modestamente, focada em qualidade e integridade, não em crescimento acelerado. Sofia, agora com 13 anos, destacava-se cada vez mais na escola, especialmente em ciências exatas. Seu grupo de amigos havia se expandido, incluindo jovens de diferentes origens socioeconômicas, unidos pelo interesse comum em conhecimento e justiça social. Numa tarde de domingo, enquanto organizavam uma pequena festa para celebrar o aniversário de Débora, a campainha do apartamento tocou. Sofia correu para atender, esperando que fosse Ricardo com o bolo que prometera trazer. Em vez disso, encontrou um mensageiro com um pacote pequeno e uma carta. "Entrega para Débora e Sofia Oliveira", anunciou ele. Intrigada, Sofia levou o pacote para a mãe. Não havia remetente identificado, apenas um selo postal de Lisboa, Portugal. Com mãos ligeiramente trêmulas, Débora abriu o envelope. Dentro, uma carta breve e um pequeno pendrive. "Débora e Sofia, após muito tempo de reflexão, percebi que devo a vocês, no mínimo, uma explicação e um pedido de desculpas. Não espero perdão. Sei que minhas ações causaram danos irreparáveis. O pendrive contém documentos e vídeos onde assumo completa responsabilidade por tudo. O assédio, a demissão injusta, o abandono, as fraudes. Fui diagnosticado com uma condição cardíaca séria. Os médicos não são otimistas quanto ao prognóstico. Talvez seja apenas o medo do fim, que me faz buscar alguma forma de redenção, mas quero que saibam que me arrependo profundamente. Sofia, reconheço legalmente que sou seu pai. Incluí no pendrive todos os documentos necessários, já assinados e reconhecidos em cartório. Também providenciei um fundo educacional que garantirá sua formação até o nível que desejar, sem qualquer obrigação ou contrapartida. Não peço para fazer parte de suas vidas, sei que não mereço isso. Apenas espero que esta verdade tardia possa trazer alguma paz. Eduardo Almeida. Débora e Sofia permaneceram em silêncio por vários minutos após a leitura, processando o impacto daquelas palavras. Era a primeira comunicação direta de Eduardo em todos esses anos. "O que fazemos agora?" perguntou Sofia finalmente. Débora passou o braço pelos ombros da filha. "A decisão é sua, querida. Podemos verificar os documentos, aceitar o reconhecimento legal, o fundo educacional, ou podemos simplesmente seguir em frente como estamos." Sofia refletiu por um momento. "Acho que quero o reconhecimento. Não por ele, mas por mim. Para que nunca haja dúvida sobre quem eu sou e de onde vim." Fez uma pausa. "Quanto ao dinheiro, podemos usá-lo para ajudar outras pessoas na mesma situação. Criar um fundo para mães solo ou para estudantes que precisam de apoio." Débora sorriu emocionada com a generosidade da filha. "Como você cresceu, Sofia. Há momentos em que parece que é você quem me ensina sobre a vida. Aprendemos juntas, mãe. Sempre foi assim." Quando Ricardo chegou com o bolo, encontrou mãe e filha abraçadas no sofá, a carta aberta sobre a mesa. Após explicarem o ocorrido, ele ofereceu seu apoio para verificar a autenticidade dos documentos e orientá-las sobre as implicações legais. "O importante", concluiu Ricardo, "é que vocês duas decidam o que traz paz e encerramento para essa história. Eduardo está finalmente assumindo responsabilidade por seus atos, mesmo que tardiamente. Isso não apaga o passado, mas pode ajudar a construir um futuro mais claro." Nas semanas seguintes, enquanto lidavam com os aspectos práticos do reconhecimento de paternidade, Sofia dedicou-se a um novo projeto: transformar sua experiência em um blog destinado a jovens que enfrentavam desafios familiares semelhantes. Sem expor detalhes identificáveis, compartilhava reflexões sobre identidade, verdade e a importância de valores éticos. O blog, intitulado A Verdade que Salva, mesmo nome de sua redação premiada,
Rapidamente ganhou seguidores. Sofia recebia mensagens de adolescentes de todo o Brasil, muitos em situações até mais complexas que a sua, buscando orientação e esperança. Em um de seus posts mais populares escreveu: "A verdade nem sempre é confortável. Às vezes dói como um remédio amargo, mas é sempre libertadora. Descobri que sou filha de alguém que fez escolhas erradas, que machucou minha mãe, que tentou encobrir seus erros. Isso é parte de mim, da minha história, do meu DNA, mas não define quem sou ou quem posso me tornar. Somos mais que nossa origem. Somos nossas escolhas, nossas ações, nossos valores. Se há algo que aprendi nos últimos 2 anos, é que a honestidade, mesmo quando difícil, mesmo quando inconveniente, é sempre o caminho para a cura. Um pequeno ato de verdade, como apontar que os números em um contrato não batiam, pode desencadear transformações profundas. Nunca subestime o poder de dizer: isso está errado. Nunca subestime o poder de defender o que é certo, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Alguém sempre está." Numa tarde ensolarada, enquanto Sofia atualizava seu blog no pequeno escritório da consultoria, Débora recebeu uma ligação interessante. Uma construtora envolvida em projetos habitacionais populares buscava ajuda para implementar sistemas de controle de qualidade e transparência. "Tivemos problemas sérios no passado", explicou o proprietário. "Materiais de baixa qualidade, superfaturamento, práticas questionáveis, mas queremos mudar. Verdadeiramente mudar." Débora marcou uma reunião para a semana seguinte. Ao desligar, olhou para Sofia, que digitava concentrada em seu notebook, e para Ricardo, que revisava documentos na mesa ao lado. Sentiu uma onda de gratidão por tudo que haviam conquistado juntos. 2 anos atrás, era uma faxineira lutando para criar sua filha, carregando o peso de um passado injusto. Hoje, era sócia de sua própria empresa, advogada formada, mãe de uma adolescente brilhante e inspiradora. A estrada havia sido longa e difícil, mas cada passo os levara exatamente onde deveriam estar. "No que está pensando?", perguntou Ricardo, notando seu olhar contemplativo. "Em como a vida dá voltas", respondeu Débora, sorrindo. "E em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior." Sofia ergueu os olhos do computador. "Como diz aquela frase que você sempre repete, mãe, a verdade pode doer, mas sempre salva." "Exatamente", concordou Débora. "E essa verdade, filha, salvou todos nós."